O nosso entrevistado de hoje do programa Personalidade é José Rivaldo da Silva. Ele é presidente da Federação dos Funcionários dos Correios, né, e Telégrafos do Brasil. Rivaldo, tenho o prazer de recebê-lo, né, mais uma vez aqui na nossa TV. Obrigado, Wagner. É uma satisfação estar com você aqui. Muito obrigado por essa oportunidade aí de falar das necessidades dos trabalhadores dos Correios. Maravilha. Rivaldo, nós temos um problema grave no Brasil hoje que pelo menos eu entendo assim, né, as instituições que a gente tanto prezava, né, Correios, Petrobras, Eletrobras, né, todas essas empresas estão ameaçadas aí de serem privatizadas. Aí algumas pessoas dizem para mim, Wagner, mas isso não é ruim ser privatizado. Mas você, como presidente da Federação dos Funcionários dos Correios, você tem uma posição bem diferente dessa, né? Tenho sim. A gente pensa que não tem a ver conosco no nosso dia a dia, mas tem muito a ver conosco e tem muita influência. Quando privatiza-se a Eletrobras, significa dizer que a gente está passando uma soberania do nosso país para uma empresa privada ou para um grupo financeiro que vai explorar essa parte, né? Você não tem mais o papel do Estado nisso aí e no final das contas, vai fazer um trocadilho, quem paga a conta somos nós, né? A questão da Eletrobras, por exemplo, que foi feito um grande debate e os trabalhadores da Eletrobras, junto conosco dos Correios também, fizemos um enfrentamento muito grande e ainda estamos nessa linha de enfrentamento, mas, por exemplo, já passou pelo Senado e passou pela Câmara dos Deputados a autorização, né, para a privatização da Eletrobras. Significa dizer que a conta de luz vai ficar mais cara para o consumidor final. E quem que vai ganhar com isso? São os empresários, são os investidores, são os aglomerados estrangeiros que vêm. E o governo entrega uma soberania do nosso país e a gente vê que a nossa matriz energética, se a gente for observar, você vai para os recursos hídricos, né? É água, né? Você não tem um investimento, por exemplo, nós estamos no Nordeste, onde tem muito sol, você não tem um incentivo do governo federal, uma política para que a gente explore essa matriz, né, que é uma matriz importante e que não polui, você tem a energia eólica. Energia solar. Né? Então assim, não tem, o governo não tem uma política estabelecida para nós cidadãos ou para um Brasil maior. Vai privatizar os Correios, é a conta mais cara, porque às vezes as pessoas falam assim, ó, eu estou aqui no estado do Maranhão hoje, tive a oportunidade de já ir para o interior e quero comprar algo lá em São Paulo. Eu compro e recebo pelos Correios. Se isso for privatizado, você vai pagar mais caro, porque a gente até desafia o cidadão a fazer uma pesquisa nas empresas hoje já existentes, tem outras empresas que já atuam nesse mercado, o preço é maior, o preço dos Correios acaba sendo um regulamentador do mercado e acaba que para os lugares mais longínquos, as empresas postam nos próprios Correios para fazer. Então, lógico que tem um interesse de você ter uma empresa do tamanho dos Correios de logística, do tamanho que o Correio é, né? Um operador aí desses grandes, um e-commerce da vida aí, não, e-commerce não, a Amazon, né? Sim. É uma empresa americana importante aí que pode comprar os Correios hoje, né? Bom, claro que a gente percebe que hoje, ao longo desse tempo, a gente percebe que os Correios estão, de uma certa forma, sucateada, né? Isso é a propósito, porque a gente percebe que as empresas, para ficarem mais atrativas para ser vendidas, né, na maior parte do mundo, o pessoal investe mais para a empresa crescer, empresa particular, e ficar atrativa para vender, uma empresa que dá lucro. Mas me parece que quando se trata de empresa do governo, pública, governamental, é o contrário, né? Se sucateia ela para se poder dizer, olha, isso aqui é ruim, isso aqui não presta, isso aqui... Durante 100 anos o Correio prestou um serviço espetacular, de repente não presta mais. Por que isso? Então, a gente às vezes também fica com essa interrogação, né? Mas principalmente as empresas públicas, por exemplo, o Correio. O Correio tinha 128 mil trabalhadores ali em 2011, 2012, planos de demissão incentivada acabou, hoje a gente está com 92 mil trabalhadores e você não tem uma política pública mais de investimento numa empresa que poderia ser a presença do governo federal em todos os municípios do nosso país, porque em todos os municípios tem Correios, né? Então, assim, o governo, com a ação social, ela poderia ajudar as pessoas desses municípios através dos Correios.
Então, a gente entende o seguinte, quando eu vou precarizar essa empresa, para me vender ela barato, isso é uma coisa predatória, né, com a empresa. Então, a gente lamenta, quando o ideal era fortalecer a empresa. Nesse governo atual, você tem um aceleramento maior dessa situação da precarização, né, e de gerar na sociedade uma sensação que tem que privatizar os Correios, mas você tem algo que, com a pandemia, as pessoas necessitam, passou a usar mais o correio, principalmente nessa questão das encomendas, do serviço eletrônico. Você tem um serviço de encomendas crescente, com um mercado muito expansivo e com a empresa que é a maior empresa de logística da América Latina. Os Correios é uma empresa super importante, o tamanho que ela é. Você vê os 10 países maiores em extensão territoriais do mundo, todos os seus Correios são públicos. O Correio americano tem mais de 500 mil trabalhadores, é um departamento do Estado, né? O Estado americano coloca bilhões de dólares para manter o Correio, porque ele entende que tem uma soberania. E diga-se de passagem, disso, lá você tem Correio Rural, o carteiro vai na zona rural. Aqui a gente não está conseguindo nem atender ainda as nossas comunidades mais carentes, que não tem eu costumo colocar isso como assim, os Correios antigamente era como é a internet hoje, como é a própria energia. A gente quer que chegue energia em todos os locais do Brasil, né? E o Correio chegava em praticamente todos os locais, né? Não chegava em todos, mas praticamente todos chegavam. Ele chegava num ponto mais próximo, mas chegava até aquela pessoa, né? E parece que isso, de repente, não serve mais para nada, não funciona mais. Mas assim, eu em alguns momentos, eu até digo, às vezes quando eu posto uma encomenda aí no PAC, né? Que demora 20 dias para chegar, eu fico triste. Porque de São Paulo para cá, 3, 4 dias, vamos colocar 5 dias o máximo, mas chega em 20, 25 dias. Aí eu mesmo, às vezes, acabo me pego me falando, rapaz, desse jeito tem que privatizar. Eu acho que muita gente pensa desse jeito, né? Acaba pensando porque, por causa até desse problema, isso faz parte do sucateamento, né? Sim, mas, por exemplo, você citou um serviço importante que é o PAC. O PAC, quando ele foi pensado, ele é uma proposta que você paga menos, porém que você... Não tão menos assim. Porém, em relação ao SEDEX, por exemplo, você vai botar um SEDEX que tem uma agilidade maior e que foi precarizado porque delataram o prazo... demora 5 dias agora. Delataram o prazo, por exemplo, quando eu entrei no Correio, em 97, o nosso prazo de entrega era D+1, D+2, a gente tinha um SEDEX hoje que você mandava de capital para capital, entregava no mesmo dia. E isso foi, né? Foi SEDEX 10. E tinha o SEDEX hoje, que era o SEDEX VIP, que você mandava de manhã e dependendo da localidade era a entrega. Por exemplo, eu estou aqui em São Luís, o avião tem até X horário, tem um avião. Eu trabalhei nessa unidade que fazia esse serviço lá em São Paulo, que eu entrei nos Correios em São Paulo. Então, o que acontece hoje? Os Correios hoje não têm pensado mais soluções para as empresas, para a sociedade. Então, assim, você tem uma situação complicada, porque você tem um número de trabalhadores encolhendo, a empresa tem feito plano de demissão incentivado, tem as pessoas que estão sendo aposentadas e estão sendo convidadas a sair sumariamente da empresa e você não tem reposição de vagas. Então, o que é que eles fazem? Acaba cada dia mais aumentando o prazo de entrega. Então, um serviço que era 5 dias passou a ser 10, um outro... né? Então, é um absurdo você estar de capital para capital e a gente tinha toda uma malha aérea, né, de barriga de avião, de tudo, e ainda conseguia dar lucro. Então, assim, o que na verdade está faltando e tem condições de fazer isso, é um governo que tivesse a capacidade de modernizar a empresa, mas do ponto de vista da agilidade, porque do ponto de vista do serviço, os trabalhadores dos Correios sabem executar esse serviço. Por exemplo, eu tenho vou fazer 24 anos de Correios. Eu não esqueci o que eu aprendi. Então, eu aprendi, quando a gente aprendeu prestação de serviço é servir bem, é atender bem e a entrega ágil, porque o insumo maior é esse. Então, quando você vai passando por várias administrações, teve um período que a gente teve 4 presidentes em 2 anos, então você não tem uma empresa que não vai. Agora a gente está com o militar, o general Floriano Peixoto, que a proposta dele é enxugar a empresa para vender, enxugar a empresa é cortar os benefícios dos funcionários, e aí você desmotiva.
e preparar ela para você entregar ela aí barato, uma empresa que dá lucro, tem receita, que tem capacidade de crescimento. Há 5 anos atrás, a gente tinha uma relação técnica com algumas pessoas da empresa, a gente comentava se o Correios fizesse só a logística do governo federal, não estou dizendo o Correio atendendo a população, não, o Correio só com a logística do governo federal, ele tem a capacidade de arrecadar 40 bilhões só com a logística do governo federal. Por quê? Porque você fazia a entrega de remédio, entrega de livro, todo quanto é serviço do governo federal. Não justifica, vamos botar a sociedade para pensar. Eu sou o governo federal, sou dono de uma empresa de logística que está em todos os municípios e contrato uma empresa privada para fazer o meu serviço. Entendi. Não tem muita lógica nisso. A gente vai para o intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta para a gente conversar mais sobre isso. Eu queria ver de vocês, claro, que vocês enquanto federação, vocês devem ter um plano B, né? Dizer, como é que a gente recupera uma empresa dessa que está sendo sucateada, né? Se você tivesse o poder de fazer isso, você fosse hoje o presidente dos Correios, como você faria? Quero que você me responda daqui a pouco se a federação pensa num plano assim, ou apenas para manter os funcionários, ou é para recuperar uma empresa e voltar a funcionar a contento. Como eram os Correios, eu me lembro, né? Chegou, a gente saía correndo para pegar, ver a carta que tinha chegado. Carteira, então, um negócio fantástico. O cara era o cara que trazia ou boas notícias ou mais notícias, mas ele sempre trazia notícia, né? Então era bom. Já no próximo bloco, a gente volta aqui conversando com José Rivaldo da Silva, presidente da Federação dos Funcionários dos Correios e Telégrafos do Brasil. Já. Para tirar suas ideias do papel, conte com a Reveste. Aqui você tem o que há de mais moderno em materiais para marcenaria, construção a seco, maquinários, ferramentas e muito mais. Conte com a variedade e qualidade de quem tem 23 anos de experiência no Norte e Nordeste. E para facilitar, oferecemos a melhor entrega do segmento e parcelamos em até 10 vezes. Realizar seus projetos fica mais fácil com a Reveste. Pode confiar! De volta com o programa Personalidade, conversando hoje com José Rivaldo da Silva, que é presidente da Federação Brasileira, do Brasil, né? Dos Funcionários dos Correios e Telégrafos do Brasil. Rivaldo, eu deixei a pergunta no ar, né, para que a gente respondesse nesse bloco. Né, você como presidente da Federação, claro que você quer, né, vocês querem que mantenha os empregos, que mantenha a empresa funcionando, que seja do Brasil, mas caso se desse a missão de você resolver assim, como resolver as questões dos Correios hoje? O que você né, nesse plano B, o que você faria? Então, primeiro que ser só o presidente da empresa, na minha visão, não resolve se não tiver vontade política de quem está indicando o presidente, né? Ou dar condições para que ele resolva. Isso seria o presidente da República? Presidente da República. Então, assim, mas, ao meu ver, pela extensão do tamanho do nosso país, o Correio é uma empresa muito viável, com capacidade de dar muito lucro para o Estado, agir na ação social, com o bem-estar social mesmo, de trabalhar, porque assim, um exemplo, a gente faz eleição, a gente atua em catástrofe, a gente faz uma operação fantástica, que é essa da entrega de livro didático em todos os municípios. Quando eu estudava, o meu livro didático chegava... No final do ano chegava o livro, quantos livros eram jogados fora, não tinha... Hoje as aulas começam simultaneamente no país, todos os alunos com livros, graças a essa operação, Enem, tem N coisas que os Correios poderiam fazer, mas o que a solução hoje para os Correios, primeiro, era a contratação para você melhorar a agilidade e você discutir o que já está sendo discutido no mundo, que é você fazer a transição para o serviço de logística, né, que é você ser o maior operador logístico do país, né, do país. Então, assim, você teria que ter um processo de regulamentação de leis, mas que você não perdesse essa essência do papel dos Correios. Você atua na logística, o monopólio postal ainda representa 45% da receita dos Correios, então eu vou pegar um paralelo aqui, por exemplo, o programa Luz para Todos, o governo Lula que fez na época, foi super importante para essas comunidades longínquas, a chegada da energia, né? Então, assim, super importante isso para o país. Então,
os brasileiros todos hoje ainda tem muita gente que não tem acesso à internet, que não tem acesso a ter um smartphone, que ainda recebe faturas de cartão de crédito. E se ela chegasse em dia, mesmo recebendo pelo smartphone, eu quero dar aquele meu confere. Isso é da cultura do brasileiro, e você às vezes guardar ali, porque uma conta de luz às vezes você paga, o cara diz, você não pagou, você vai puxar ela lá, tá lá. Então assim, o que está acontecendo é que existe hoje a direção dos Correios acaba atuando para desestimular as pessoas nessa parte de serviço, que tem caído no mundo, mas você vai ter outras necessidades. Me tire uma dúvida, nos Estados Unidos, existe até, os Estados Unidos, o Correio nos Estados Unidos, que é algo muito prestigiado no próprio governo federal nos Estados Unidos, eles têm aviões próprios, eles têm caminhões próprios para fazer essas entregas, né? É isso? Eles são empresas de logística mesmo lá, funciona como logística, funciona lá como a FedEx, como as empresas, as particulares. Claro, que funciona mais também como algo de Estado, de governo. Estado. Né? Os americanos têm orgulho de ter os Correios, né? E você vê quão foi importante os Correios na eleição dos Estados Unidos, que as pessoas votam pelos Correios antecipadamente. Verdade. Você vê o crédito e a credibilidade que tem os Correios, né? Nós, no Brasil, nós já tivemos essa credibilidade da população e foi perdendo isso. Ainda tem, mas caiu justamente por essa operação mesmo de desmonte da empresa. Então, assim, é o oposto, né? Enquanto os americanos colocam dinheiro e defendem os Correios, e são milhares de dólares que são colocados, o Correio brasileiro não gasta um centavo do governo federal, e o governo federal quer privatizar esta empresa. Então, assim, é complicado entender, é difícil entender isso. Aí você diz, ninguém manda mais carta, mas todo mundo compra pela internet. Sim, eu estava vendo uma experiência, encomenda, eu estava vendo uma experiência no Canadá, que a gente acaba às vezes, por consequência de ocupar o carro que ocupa, representando os trabalhadores, tem oportunidade de participar de alguns congressos, e muitas pessoas pensando já assim, o futuro, né? A energia renovável, o carro sem motor de combustão, motor elétrico. Você já tem projetos, porque você tem unidades de Correios em todas as cidades, de a unidade do Correio ser um lugar onde você pode abastecer o seu carro elétrico. Já foi onde você ia descontar lá seu Bolsa Família, já tem, tudo, você né? faz a operação dos programas de governo federal, os americanos fazem isso, outros países também fazem. Lá nos Estados Unidos você saca o teu cheque... como é que é? Dos programas... Dos programas sociais. Dos programas sociais. Em Portugal, antes de privatizar, não sei como que está hoje, toda a parte dessa de atendimento à população era feito via Correios. Privatizou, hoje tem uma necessidade da população estar pedindo para reestatizar, né? Porque assim, caiu muito o atendimento, né? Porque Portugal é um país pequeno, não dá nem para se comparar com o tamanho do Brasil, dá para se comparar com o tamanho do Estado, né? Então, assim, e a população está pedindo, privatização, não é porque eu trabalho nos Correios. A privatização, ela só vai prejudicar o cidadão. Deixa eu te perguntar, hoje os Correios, eles continuam, apesar de todo esse sucateamento, o Correios continua se mantendo sem depender financeiramente do governo federal? Sim, o Correio não depende do governo federal. Ele é independente financeiramente? Independente financeiramente, muitos anos que o governo federal não põe um centavo nos Correios. O governo federal acabou anunciando déficit 3 anos seguidos, mas era um déficit contábil de contas de pós-emprego. Por exemplo, Wagner, eu e você trabalhamos numa empresa, estamos próximos a aposentar, ela vai ter compromissos futuros conosco depois que aposentar, que é o benefício saúde, os benefícios que você vai ter e o tempo de vida que você vai ter, né? Depois que você sair da empresa. Então, isso mudou-se umas regras contábeis, o Correio acabou aderindo a essa regra e anunciou um prejuízo contábil. O ano passado, o general Floriano Peixoto, nessa discussão o governo Bolsonaro, nessa discussão de privatizar a empresa, praticamente cessou o pós-emprego com a retirada dessas cláusulas do acordo coletivo. Então você tem uma empresa anunciando um lucro de 2020 na casa de 1 bilhão e 500 milhões de reais, e você tem uma empresa que ela
hoje já existem leis no país que você poderia fortalecer a empresa. Assim, não estou defendendo isso aqui, mas, por exemplo, se a lógica fosse fortalecer a empresa, o governo poderia fazer parcerias com o privado que agregasse valor à marca, sem abrir mão do que já tem hoje. Já existe legislação suficiente para se fazer uma parceria parcerias. público-privada. Poderia fazer aí com a empresa aérea para você agilizar essa logística da barriga dos aviões e você botar toda essa malha logística para funcionar, agilidade. Você tem 92 mil trabalhadores, você tinha mais agilidade. Então, o que o Correio precisava fazer? Discutir a cadeia produtiva, entendeu? Todos nós temos capacidade de produção, mas o Correio não discute nada. Eu quero entender o seguinte, vai privatizar o Correio porque o Correio não está dando lucro. Segundo aqui o presidente da Federação dos Funcionários, o Correio dá lucro, o Correio não dá nenhum prejuízo para o governo federal. O governo federal precisava só mandar, né, dizer, olha, vamos fazer acontecer. Agora me diz uma coisa para você de casa que é muito inteligente. Como é que eu vendo uma empresa, né? Tem quantos anos tem o Correio? 358 anos. 358 anos. O Correios do Brasil tem 358 anos. Meu Deus do céu. Né? É uma instituição do Brasil. É mais antiga que a própria Constituição do Brasil. Né? Quer dizer, e aí você pega a instituição Correios, sucateia para vender. Se o Correios dá lucro, por que eu vou vender uma empresa que dá lucro? Eu tenho até a resposta para você, porque o Brasil vendeu a Vale do Rio Doce. E vendeu de uma maneira ainda, assim, super... Na época do Fernando Henrique, né? Um negócio terrível. O Brasil vendeu financiando para quem comprou através do BNDES. Olha que legal. O Rivaldo chega para mim e fala, Wagner, você não quer comprar a Vale do Rio Doce? Eu digo, não, Rivaldo, não tem dinheiro. Não, pô, peraí. Olha, o governo brasileiro fica com 15%, né? 15% o governo brasileiro precisa ficar, geralmente quando vende as empresas? 15%. Vendeu, esse dinheiro tinha em caixa equivalente a 5 bilhões em caixa. Né? E o restante, para pagar, o governo financia pelo próprio governo federal. É muito bom comprar uma empresa desse jeito, né? Quer dizer, eu não preciso comprar, né? Vocês vão me dar e eu vou administrar e a hora que eu acabar de pagar, a empresa é minha. É muito bom. Assim, é imoral isso, porque você vai vender uma empresa estatal e o BNDES, que é um banco, vai lá e empresta o dinheiro para você comprar a empresa. No final das contas, parcela em 200 mil vezes. Só quem ganha com isso é o empresário que está comprando. Na verdade, o cara está entregando a empresa, né? Eu acredito, assim, tem uma coisa que eu digo assim, que a única coisa que os caras não socateiam no país quando vão privatizar ou fazer concessão é a estrada. O Estado deixa a estrada um brinco depois da concessão para o operador privado por alguns anos. As empresas grandes, eles acabam fazendo o contrário, sucateiam, vendem barato. Quando chega, baixa o preço da empresa, o cara compra com dinheiro emprestado do próprio governo e depois a empresa vira uma gigante, passa a dar lucro, que é o exemplo da Vale do Rio Doce, e a gente viu o que aconteceu, as tragédias que aconteceram em Mariana. E aí você vê o seguinte, vende uma empresa para ela cuidar dos nossos recursos naturais, presta atenção, né? Você vende uma empresa que vai tirar o ferro daqui do nosso solo, ferro, ouro e uma série de outros, né? Porque a gente só acha que é ferro, né? Você pensa que é só ferro? Tira tudo junto ali, amigo. Tudo vai junto com o ferro. Vai ouro, vai manganês, vai tudo que você pode imaginar. O que mais? Aqueles coisas mais caras até que o ouro. Várias, né? Muitos minérios caros que vão. E lá fora, onde é refinado, se separa tudo isso. Só o ouro que sai do Brasil por mês deve dar perto de 5 toneladas que sai por mês. Aqui do nosso estado aqui, que sai aqui pelo Maranhão, que sai. Então, quer dizer, estamos dando o poder para as pessoas usarem o nosso próprio insumo, o nosso próprio solo. No caso do Correios aqui, usar a nossa história. Imagina se continuasse chamando de Correios, hein? O cara ia ter comprou uma empresa de 350 anos. A gente vai ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta conversando aqui com
José Rivaldo da Silva, que é presidente da Federação dos Funcionários dos Correios e Telégrafos do Brasil. Já, já. Dinamarca Móveis, tudo para o seu escritório. Mesas em MDF, todos os tamanhos e modelos. Cadeira secretária, diretor, presidente, cadeiras auxiliar, armários em aço. Cadeira presidente alta, 799 à vista. Cadeira diretor Back System, 990. Cadeira tela, 690. Cadeira secretária, 290. Mesas a partir de R$ 180. Escrivaninha residencial, 560. Dinamarca Móveis, Avenida São Massal, rotatória do 24BC. Fone 3249-4693. Para tirar suas ideias do papel, conte com a Reveste. Aqui você tem o que há de mais moderno em materiais para marcenaria, construção a seco, maquinários, ferramentas e muito mais. Conte com a variedade e qualidade de quem tem 23 anos de experiência no Norte e Nordeste. E para facilitar, oferecemos a melhor entrega do segmento e parcelamos em até 10 vezes. Realizar seus projetos fica mais fácil com a Reveste. Pode confiar. De volta com o programa Personalidade, conversando hoje com José Rivaldo da Silva, presidente da Federação dos Funcionários dos Correios e Telégrafos do Brasil. Rivaldo, a gente falava aí sobre nessas privatizações, falava tudo isso, né, de como o Brasil já tem esse histórico de privatizar algo que dá resultado, né? E a gente está conversando nos bastidores aqui sobre a Petrobras, né, que imagina que é uma empresa que dá bilhões, né, se privatizar, né, o Brasil vai ter aí um problema grave, né? Daqui a pouco privatiza o Banco Central, daqui a pouco privatiza o Banco do Brasil, Caixa Econômica, quer dizer, daqui a pouco realmente o Brasil não tem identidade, né? Eu acho o seguinte, deve ter centenas de empresas nesse Brasil que precisa ser privatizada. Mas empresas grandes como Correios, Petrobras, Eletrobras, bancos, né, Banco do Brasil, Caixa, que é patrimônio, deveria incentivar a funcionar direito, né? E o Rivaldo, que é presidente da Federação dos Correios, está defendendo hoje aqui no Maranhão também, né, uma candidatura, né, Rivaldo? Estou sim, estamos defendendo aqui para a eleição do sindicato local aqui, a Chapa 2, né, a candidatura do Francisco Max da Silva, né, que é um camarada que a gente conhece, carteiro, muito tempo de Correios, sério naquilo que faz, e a gente, né, veio aqui ao apoiá-lo, dar esse apoio, dizer que pode contar conosco, né, e esperamos que tenhamos êxito, e aproveitamos aqui o programa também para pedir aos trabalhadores do Correio do Estado do Maranhão, que são sócios do sindicato, que vote Chapa 2 e cobre de todos nós, e de nós também, do José Rivaldo da Pentec, que está pedindo o voto para essa chapa, porque a gente acredita na seriedade e na vontade desses trabalhadores de nos ajudar nesse cenário tão difícil que está aí a nossa vida nos Correios. A gente está ameaçado aí, por exemplo, no dia 17, o presidente da Câmara botar o projeto... 17 de julho. De julho, talvez em votação, né? E a gente sabe que o governo tem maioria na Câmara dos Deputados, e é necessário a gente fazer um grande movimento dos trabalhadores, e nós estamos preparados também para fazer isso. Nós não vamos aceitar isso, não. Bom, a gente sabe que os Correios têm 92 mil funcionários no Brasil hoje, né? E nesses 92 mil funcionários, quantos são aqui do estado do Maranhão? Você tem ideia? O Maranhão já foi quase 2 mil trabalhadores. Nesses processos todos já saíram mais de 400 trabalhadores que votam na eleição hoje, votam aproximadamente 1.100 trabalhadores, né? A eleição agora vai ser no dia 29, 30 e 1º de julho, mas assim, justamente aquela conversa que a gente estava falando lá atrás, do desmonte da empresa. Por exemplo, nós tivemos um período de expansão, de concurso público e de melhorias para melhorar a entrega, né? Aí ao longo do tempo ali, depois de 2012, veio aquela questão toda do golpe, depois veio toda essa reviravolta política. Você tem uma empresa acelerada para o desmonte, né? Porque não pode sair 400, 500 trabalhadores de um estado da importância do Maranhão e não ter reposição de vagas, né? Isso então, realmente mostra, né? Aí vai... Quando eu faço
mando uma mercadoria de São Paulo para cá para receber aqui, eu demora muito tempo, porque diminuiu a quantidade de pessoas. Né? Aí você tem o trabalhador sobrecarregado, né? E se eu tinha na minha empresa 10 funcionários, eu reduzo pela metade, não vai ter o mesmo tipo de trabalho que a gente tinha. Não vai ter, a não ser que a sua empresa funcione só com processo de máquina, que não é o nosso caso, né? A gente faz a última milha, a entrega quem faz são pessoas. Não tem robô fazendo a entrega ainda. Ainda não. Né? A tecnologia está tão avançada, a gente não sabe o dia da manhã. Daqui a pouco os Ubers, né, vão ser sem motorista, né? Vai poder fazer entrega aí, põe em programa ele, não tem na hora do almoço para parar, vai direto, né? Mas tem a gente não é... Isso vai ser ainda... Isso ainda vai ser, né? longe, Porque isso aí é uma situação que você diz assim, né? Que se toda essa tecnologia, ela deveria estar a serviço do bem-estar da população. Então, assim, quando chegar isso, você vai ter que discutir outra forma de como você manter milhares de trabalhadores para ter o seu sustento. Porque na pandemia a gente está vendo aí, o cara mais rico do mundo ficou mais rico, o povo mais rico do Brasil ficou mais rico. E o pobre ficou mais pobre e está passando necessidade, entendeu? Então, assim, as tecnologias, elas nem sempre estão a serviço do nosso bem-estar, né? Talvez do bem-estar de quem tem mais, né? A gente, claro que a gente não pode voltar, a tecnologia está aí, ela vai cada dia mais, né, aproximando, chegando, mas tem coisa, por exemplo, que depende exclusivamente da mão de obra humana, né? E os Correios ainda é um desses trabalhos, né? As pessoas têm que bater na tua casa ali. Agora, eu fico muito satisfeito quando chega alguém dos Correios na minha casa batendo para me entregar uma encomenda, porque ali eu tenho um carro, né, que está com a marca dos Correios, que é uma marca que a gente confia. Tem uma pessoa com um crachá pendurado ali, que eu sei que com a roupa dos Correios, né, a farda dos Correios, e a gente acaba confiando um pouco mais de quem está batendo na sua porta para te fazer uma entrega. As pessoas aqui, quem faz entrega aqui, até conhece pelo nome. Ô, seu Wagner está aqui e tal. Então a gente fica mais satisfeito quando vê o Correio entregando. Quando vê alguém entregar, quem é essa pessoa? Até abrir a porta para você saber quem é. Ah, eu vim entregar não sei o que e tal. Eu acho que isso é uma marca, um sinônimo de muita importância para o Brasil, que deve ser repensado realmente, se deve fazer. Se está aqui como o Rivaldo está falando, a gente pode checar depois disso. Correios não dá prejuízo para o Brasil. Ele pode não estar dando o lucro que o Brasil espera total hoje, porque está desmontado. Certo, Rivaldo? Certo, assim... podem checar, o Correio não dá prejuízo. Tem umas mentiras aí que vieram junto com o processo eleitoral de 2018, aí coloca a situação do nosso fundo de pensão, coloca a situação de plano de saúde nosso. Então é tudo falácia, porque esses custos são todos absorvidos pelos trabalhadores. E a verdade, né, o governo que fala muito isso deveria atuar em quem cometeu as fraudes no nosso fundo de pensão, e a justiça está aí para fazer justiça, né? Então, assim, não justifica querer pegar 2 pontos e privatizar a empresa. A empresa, a gente está dizendo aqui e diz para todos que tiver essa curiosidade, a empresa dá lucro. O lucro anunciado do ano de 2020 é um lucro significativo, 1,5 bilhão. A gente tem... Nesse lucro, a gente tem uma observação a fazer, porque parte desse lucro foi tirado do couro do trabalhador, literalmente, com a redução de benefícios, de vale alimentação, de direito, de corte corte que o Correio está cortando o benefício saúde de vários aposentados. Você percebe que você trabalhou a vida toda num serviço duro que é esse. O carteiro, 30 anos, se aposenta com a promessa de quando ele aposentar, na hora que ele vai precisar usar o plano de saúde, a empresa está tirando. E isso está aumentando o lucro. Então, a gente tem a crítica dessa parte do lucro, mas boa parte desse lucro é da produção nossa, é da capacidade de quem trabalha nos Correios. Então, uma empresa como essa, ela precisa ser bem estruturada, não privatizada. Né? Muito bem, conversei aqui com José Rivaldo da Silva, presidente da Federação dos Funcionários dos Correios do Brasil, e está aí com uma missão, né, de ajudar a Chapa 2 no Maranhão para eleger aí o seu representante aqui em São Luís, né, o Francisco Marques da Silva. Exatamente. Vote Chapa 2 para não se arrepender depois. 29, 30 e 1º de julho. Tá bom.
Obrigado pela sua audiência. Você que ficou com a gente até agora, você pode mandar para a gente uma pauta aqui no nosso programa Personalidade. É só mandar para o nosso WhatsApp, 98237-8028. Manda aqui, diz, olha, eu quero que você entreviste fulano. A gente vai atrás. Quer que entreviste aí o presidente da República. A gente vai lá, é difícil, né? Vai o governador do estado, a gente também tenta. Né? O vice-governador também tenta também. O presidente da Assembleia, a gente tenta também entrevistar. O que você precisar, não, eu quero que você entreviste o Zé do Bombom, a gente também vai atrás, tá bom? Obrigado pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa. Zé, obrigado pela sua vinda nos programas. Wagner, obrigado mais uma vez e como trabalhadores dos Correios, né, estamos à disposição para quando nos chamar, a gente está sempre à disposição. Aí, muito obrigado mesmo, uma satisfação conversar com você, obrigado. E obrigado por esse seu programa, né, que ajuda a toda uma comunidade a compreender aquilo que está em sua volta. Maravilha, obrigado. Obrigado também a você. Até o próximo programa.